Nessa reunião de hoje, nós vamos estudar o mundo do pensamento, tá? Na parte um dele. Dada a extensão do material, a gente vai dividir então em duas reuniões. Nessa primeira reunião, nós vamos nos ater só na descrição do mundo do pensamento, vamos falar algumas coisas sobre as suas regiões e subdivisões, para que serve o mundo do pensamento, como utilizamos o material do mundo do pensamento no nosso dia a dia, como esse material, inclusive, nos ajuda na nossa evolução, e a gente vai dar uma pequena introdução no conceito de arquétipo, né, que é uma coisa que sempre há dúvidas ou até uma dificuldade grande de compreensão desse conceito muito importante do Imenso Rosa Cruzes, tá? Então a gente vai começar agora com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Então vamos lá. O mundo do pensamento. O mundo do pensamento é onde nós criamos as ideias e as conclusões que nós produzimos. Também é onde nós temos todo o material mental que envolvemos aquelas ideias e conclusões que criamos para formar o que conhecemos como pensamento forma, ou pensamentos formas, né? Se for um pensamento é pensamento forma, se for mais de um pensamento é pensamentos formas. O mundo do pensamento também, ele se compõe de 7 regiões de diversas qualidades e densidades, né? Da mesma maneira que o mundo físico. E é interessante aqui já dizer que todos os outros mundos do universo também compõem-se de 7 regiões. Alguns com subdivisões, outros não com subdivisões. E da mesma forma que o mundo físico, o mundo do pensamento é dividido em duas principais divisões, conhecidas como região do pensamento concreto e região do pensamento abstrato. Região do pensamento concreto compreende as 4 regiões ou subdivisões mais densas do mundo do pensamento. Já a região do pensamento abstrato compreende as 3 regiões ou subdivisões de substâncias mais sutis ou menos densas. Primeira pergunta do dia. Olha só, é uma perguntinha interessante, tá? Que veículo nós utilizamos, nós, seres humanos, utilizamos na região abstrata do mundo do pensamento? Gente, responde. Definitivamente, primeiro, no diagrama 1 tem o espírito humano. Espírito humano. E na região do pensamento, Diagrama 2. E na região do pensamento concreto, qual o veículo? A mente. A mente, certo? Então isso é coisa muito importante. Nós não utilizamos a mente em todo o mundo do pensamento. Olha que coisa, né? O abstrato, qual que é? O espírito humano. Espírito humano. Humano, vida e divino, é o primeiro. Isso. E no concreto, na região concreta, A mente. Mente. Então isso é importantíssimo, tá? Porque muitas pessoas fazem uma confusão danada com isso, tá? E isso é importante porque se você não sabe o que você utiliza, você não sabe o que desenvolve. Se não sabe o que desenvolve, você não vai aprender nada, né? Então é importante saber isso. Bom, Interessante isso, né, Carlos? é um detalhe que muitas vezes escapa, né? Um detalhezinho assim. Escapa, né? Escapa da gente no dia a dia, escapa. Então vamos lá, vamos às subdivisões da região do pensamento concreto. As subdivisões, né, como eu falei, são 4. A primeira é continental, chama continental, região continental. A segunda, a região oceânica. A terceira, a região aérea. A quarta, a região das forças arquetípicas. Já as subdivisões do pensamento abstrato
são as seguintes. A quinta, que é a primeira da região do pensamento abstrato, mas é a quinta em densidade ou em menor densidade do mundo do pensamento. O nome dela é ideia germinal do desejo e da emoção. A sexta, ideia germinal da vida. E a sétima região, que é a região mais sutil, a região menos densa do mundo do pensamento, o nome dela é região da ideia germinal da forma. Agora é interessante notar uma relação muito importante entre essas duas grandes regiões, região do pensamento abstrato e concreto. Por quê? Porque é da região do pensamento abstrato que nós coletamos o material para gerarmos as nossas ideias e conclusões. Então, é desta região do pensamento abstrato que nós temos todo o material necessário para gerar ideias e conclusões. Ideias e conclusões estão acima do desejo. As ideias e conclusões não sofrem a ação do desejo. Já a região da região do pensamento concreto é onde a gente coleta material para criarmos os pensamentos formas. Agora, cada pensamento forma, ele só se forma a partir de uma ideia ou de uma conclusão. Não tem como você ter um pensamento forma sem ter uma ideia e conclusão associada. Primeiro é ideia e conclusão, ou conclusão. Depois é o pensamento forma. E aqui é que ele, por um equívoco nosso de evolução, que é contaminado pelo desejo. O pensamento forma é contaminado pelo desejo, tá? Mas não deveria ser, e se Deus quiser não será um dia. Mas hoje o é. Então, aqui... Carlos, o exemplo da caneca, a gente pensa na caneca e aí a gente começa a enfeitar a caneca. Exatamente. Você não consegue pensar numa caneca sem o desejo de tentar formar a caneca do seu jeito, e não do jeito que deveria ser. Já pensou na Bahia, então? New form. Exato. Então, interessante aqui notar isso, né? Não existe nenhum pensamento forma sem uma ideia ou conclusão. Ideias e conclusões é o início de tudo no mundo do pensamento ou na nossa utilização de material do mundo do pensamento, tá? Agora, tanto as ideias e conclusões como o pensamento forma, eles têm como objetivo regular ou equilibrar os impulsos originados no mundo do desejo. Então, vamos dizer, na ideia original de como funcionava, né? Era assim, antes, quando nós tínhamos o corpo de desejos, mas não tinha a mente, a gente era tudo um bando de transloucos ou transviados, entendeu? Que pegava o desejo e queria porque queria, e conseguia, e se matava, e morria tal, para satisfazer o nosso desejo, independente das consequências, dos efeitos ou de qualquer outra coisa. Quando nós ganhamos o germe da mente, começamos a usar a mente, ou o raciocínio, ou a ideia, ou a conclusão e a formação de pensamentos formas, nós começamos a frear, a equilibrar ou a regular os impulsos originados do mundo do desejo. Tanto é que, logicamente, uma pessoa que tenha uma saúde normal, considerada normal, né? Ele sabe muito bem que não são todos os desejos que ele vai poder conseguir concretizar, e se ele tentar, muitas vezes ele sai mal, né? E então, para ele não sair mal, ele pensa antes de fazer, né? Antes de desejar, antes de fazer, ele vai pensando para ver o que se pode, se não pode, se ele vai se dar mal ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, é ali que ele tira a conclusão, né? Exatamente. Então, devo fazer. Exatamente. Então, o nosso funcionamento usando o material do mundo do pensamento serve para atuar como regulador ou equilibrador dos impulsos originados do mundo do desejo, que são originados, na realidade, no nosso corpo de desejos, tá? Então, ele é um regulador e equilibrador, ele não é um limitador. Isso que é importante, tá? Ele não limita, ele regula e equilibra. É ali que você usa o seu bom senso, é ali que você usa a lógica, ali que você usa as correlações, as referências e etc e tal, para você não se dar mal. Também não ficar aí dando uma de
de maluco aí se arrebentando todo, né? Agora vamos ver como é que funciona isso na prática, no dia a dia, como é que funciona esse negócio aqui. Esse negócio é uma coisa interessante, porque nós estamos 24 horas por dia, estamos na região abstrata do mundo do pensamento. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nós estamos aqui. Então, nós, egos, espíritos virginais da onda de vida manifestados, enquanto renascidos, estamos aqui, funcionando na região abstrata do mundo do pensamento. Certo? E o que nós estamos fazendo aqui? A primeira coisa que a gente faz aqui é o seguinte: nós especializamos do mundo do pensamento, a gente especializa uma parte dentro da periferia da nossa aura individual. Então, que é o quê? É a ação nossa de egos encapsulados em espírito humano, reservando uma porção do mundo do pensamento dentro e em torno de nós, certo? E por que nós fazemos isso? Nós precisamos fazer isso porque é a partir disso aqui, dessa parte aqui, que a gente observa todo o restante para baixo. Então, da região química, nós usamos nossos 5 sentidos e observamos através da coleta desses de informações de 5 sentidos, que vão se reunindo no cérebro, né? E aí no cérebro, nós, usando a mente, que está aqui na região concreta, a gente chega a determinadas conclusões, ideias, né? De como pode ser, etc e tal. Também, logicamente, quando você usa os sentidos aqui, muitos deles já vêm com desejos, né? Então, por exemplo, um cheiro de bolo aqui, né? Com o nariz, aqui já te dá o início, se você gosta ou não gosta daquele bolo. Então, ele já vem, né? Já começa a vir, essas informações, elas são vindas já meio parametrizadas ou correlacionadas com gosto, não gosto, quero, não quero, rejeito, não rejeito, interessa, não interessa, entendeu? Então, vai mais ou menos por aí, tá? Mas porque a região etérica que funciona? Ué, a região etérica, aqui a região etérica é o seguinte: se eu tiver os sentidos aqui, mas não tiver o correlato vital dele aqui, etérico dele aqui, para manter os sentidos físicos funcionando, os sentidos físicos não funcionam, né? Porque precisa da sua vitalidade etérica, tá? Então, de qualquer maneira, estamos aqui e daqui a gente vai observando essas impressões produzidas pelo mundo exterior. O mundo exterior está aqui fora de nós, tá? Está aqui para baixo, aqui fora da gente, né? Então, dessas imagens mentais que nós coletamos, o resultado dela, nós como egos, muitas delas a gente traduz de fato como conclusões. Então, são as nossas ideias, né? Então, aqui são as conclusões de tudo que eu estou vendo aqui no mundo exterior 24 horas por dia. Eu vou ter nas minhas conclusões. Quais são essas conclusões? As conclusões de que fazer com isso, né? E aí, o que é esse de fazer com isso? Eu posso usar meu poder da vontade e projetar essas conclusões, que são as ideias, criando pensamento forma. Certo? Então eu uso o meu poder de vontade e transformo essas conclusões, não necessariamente todas, aquelas que pelo poder da vontade eu quero, né, em pensamento forma, né? Esses pensamentos formas, eles podem seguir alguns destinos muito interessantes. Na realidade aqui eu vou dar os 3 principais destinos que normalmente, em 99,9999% das vezes, é o que a gente faz. O primeiro destino é projetar esse pensamento forma no corpo de desejos, né? Eu posso projetá-lo no corpo de desejos e eu vou despertando ali o sentimento que impele a ação imediata ou não. Eu posso, por exemplo, despertar o interesse, e se eu despertar interesse, automaticamente eu tenho que escolher entre as forças de atração e repulsão, são todas as forças lá do mundo do desejo, né? Agora, se eu despertar indiferença, por exemplo, então fica naquela indiferente, né? Então eu não inicio, eu não ativo as forças de atração e repulsão. Como é indiferença, fica dependendo da minha energia espiritual, né? Que posso usar e forçar
mesmo sendo indiferente, a fazer alguma coisa, né? Ou até a tentar provocar uma ação ou não, né? Então, quando ele vem para cá, quando o pensamento forma projeto sobre o corpo de desejos, a grande chance é de isso se tornar uma ação e essa ação ser aqui executada no mundo exterior, tá? Ou não. Se for indiferença, eu fico aqui brigando, aqui na região etérica, no heterorefletor, né, usando o meu heterorefletor, e fico, faço, não faço, não quero fazer, não tenho tempo, até esgotar a vontade de fazer. A segunda maneira de projetar aqui, o segundo modo, né, a segunda coisa que eu posso projetar, é projetar diretamente sobre o heterorefletor. Então, eu pego o meu pensamento forma e armazeno como memória, né, no meu corpo vital, né, na porção do heterorefletor, e fico ali guardando para ser usado no futuro, porque talvez seria interessante, tá nessa hora, não quero, não deu, etc e tal. E a terceira forma, ou a terceira maneira de empregar o pensamento forma, é quando a gente projeta esse pensamento forma em outra mente, né? Em outro, para outra pessoa. E aí, por exemplo, eu posso para atuar como uma sugestão, para proporcionar informações, como por exemplo na telepatia, ou posso fazer de uma maneira negativa, né, dirigindo sobre o corpo de desejo da outra pessoa, para forçar a ação, que é exatamente como o hipnotizador faz, né? Ele influencia a vítima à distância fazendo justamente isso, né? Nesse caso, o pensamento forma vai atuar exatamente como se fosse o próprio pensamento forma da vítima, tá? Então aqui estão as três maneiras que eu uso, que eu destino o meu pensamento forma, tá? Para que ele se transforme numa determinada ação, tá? Uma ação nos meus próprios corpos, corpo desejo, corpo vital e corpo denso. Uma ação guardada no meu corpo vital, na porção do heterorefletor, normalmente nas porções relacionadas ao cérebro, não no cérebro, nas porções relacionadas ao cérebro, ou eu faço essa projeção para atuar como sugestão, como uma oração, por exemplo, né? Ou como telepatia, se eu já tenho essa capacidade de fazer, ou negativamente através da hipnose, tá? Pergunta: que veículo o adepto, lembrando o seguinte, que quem é o adepto? Quem é um ser humano que a gente pode intitular como adepto? Quem é esse cara? Dá uma característica que possa dizer assim, ó, se esse cara tem isso, esse cara é um adepto. Quais são as características que ele tem que ter? Ele transmite a ideia forma Sim, mas quem é o adepto? para o nosso campo egóico. Sim, mas dentro do conceito Rosa Cruz, Tá. um ser humano atinge o grau de adepto a partir de que ponto? Naquele desenho que vocês têm. Na nossa sala lá era só olhar para a parede, né? E agora, não tem parede? Estudante regular, preliminar, depois Tem as regular, iniciações menores e as maiores. probacionista. Tem o quê? Não, calma. Não tá certo. Iniciações menores Tem que ter as e a menores, primeira, pelo menos. das 4 maiores, eu acho. As 9 iniciações menores e pelo menos a primeira iniciação maior. Isso. Tá? Então, Facinho, né? Facinho. Sim. Então você vê que é um irmão, né? Ou irmã, que já, logicamente, num posicionamento desse, né? Ele já utiliza, na região do pensamento concreto, um veículo diferente do nosso. Qual o veículo que ele utiliza, que um adepto utiliza na região concreta do mundo do pensamento? Na abstrata ele usa o mesmo. Na abstrata ele vai usar o espírito humano, tal como nós. E na região concreta ele usa o quem? O que ele usa na região concreta? Carlos, só posso voltar um pouquinho, por favor? Pode. Alô? Oi? Vocês estão me
Estamos sim. Tá, o adepto, ele precisa necessariamente ter uma iniciação maior, ou ele tem só já ter completado os menores e ter iniciado o estudo das maiores? Eu fiquei com essa... Não, ele tem que ter completado as 9 iniciações menores e ter completado pelo menos a primeira iniciação maior. Tá? Mas o adepto, né, é aquele que pode construir qualquer corpo sem a necessidade de nascer como criança, certo? O adepto é aquela pessoa que já se libertou da roda de nascimentos e mortes e, portanto, ele tem a capacidade de construir a qualquer momento o corpo de dentro que ele precisa e descartar também a qualquer momento. Sem necessidade de nascer. Exatamente. Mas, voltando à pergunta, que veículo que ele usa na região do pensamento concreto? Que veículo? É só pegar o tutorial no YouTube e praticar, né? Qual veículo que ele usa? Ninguém sabe? Você pode repetir a pergunta? Na qual região do pensamento? Pensamento concreto. Que veículo um adepto utiliza na região concreta do mundo do pensamento? Se fosse nós, seria a mente. O que ele usa então? Então ele tem que usar um pouquinho para cima. Como é que chama um pouquinho para cima? É o ego, né? Não. Não. O espírito humano, que conceito do espírito humano, vida e divina. Mas não é. Tem que ser alguma coisa diferenciada. Gente, ele usa o corpo mental. O corpo mental. Enquanto nós aqui usamos o veículo mente, que é apenas ainda uma ilustra nuvem em volta da nossa cabeça, ele já tem um corpo mental. Certo? Um veículo muito mais organizado, muito mais evoluído, né, do que um veículo mente nosso, certo? Por isso que, inclusive, que ele consegue formar dos elementos da natureza um corpo denso, zerinho em folha, né? Imagina, a capacidade mental de um ser desse, né? Bom, mas A vamos... diferença principal, Carlos, entre o veículo mente e o corpo mental seria a organização dos diversos elementos dentro do que é usado, o que ele tem disponível para utilizar. Exatamente, Isso. um corpo com Nossa, que um maravilha. corpo com órgãos, com sistemas Isso. organizadinho, funcionando e criando tendo o poder criador, né? Que isso que interessa no mundo do pensamento, é o poder criador, né? Beleza? Eu tenho uma dúvida, eu não sei nem se está relacionado aí, mas eu acho que tem aqui. Você disse que nós somos o ego na região abstrata, né? Que a gente... Não, nós não somos... Não. Nós não somos o ego na região abstrata. Nós somos egos. Isso. E, então, quando nós chegamos ao nadir da materialidade, nós viemos de uma involução, chegamos ao lugar mais baixo da região química do mundo físico. Então, nós não chegamos com o corpo físico, nós chegamos em alguma dessas regiões, então? Não, é assim. Uma coisa é você viver numa região no mundo, outra coisa é você funcionar na região do mundo. Nós vivemos na região abstrata do mundo do pensamento. Isso. Mas nós funcionamos na região química do mundo físico. Nós funcionamos hoje na região química do mundo físico, na região etérica do mundo físico, né? Na região etérica do mundo físico, na região... a Júlia vai...
Na região etérica do mundo físico, nós funcionamos no mundo do desejo, nós funcionamos. Nós funcionamos na região concreta do mundo do pensamento, nós funcionamos, mas nós vivemos na região abstrata do mundo do pensamento. Nós seres humanos, jamais viveremos, teremos a nossa consciência na região química do mundo físico. Por quê? Porque nós, como egos, a nossa consciência desce somente até a região abstrata do mundo do pensamento. Então, o nadir, na materialidade que a gente fala, ela aconteceu então na região concreta? Não, o nadir é o seguinte, nadir é até onde você conseguiu funcionar, não é até onde você conseguiu viver. Entendeu? Nós conseguimos funcionar até a região química do mundo físico, ou seja, nós temos a capacidade de dominar a região química do mundo físico porque a gente tem a competência de funcionar na região química do mundo físico. Mas nós vivemos e viveremos, né, na região abstrata do mundo do pensamento. Entenderam? Por exemplo, um anjo, ele funciona perfeitamente até a região etérica do mundo físico. Funciona. Mas ele como ego, hoje, ele vive no primeiro mundo acima do mundo do pensamento. Que mundo que é esse? Qual é o mundo que está acima do mundo do pensamento? Espírito de vida. Então, exatamente. Então, o ego de um anjo, ele vive no espírito de vida e nessa de manifestação, ele funcionou e funciona, né, até a região etérica do mundo físico. Mas ele nunca viveu na região etérica, ele funciona. A gente faz essa confusão de viver porque a gente fica com aquele negócio de que, eu vivo aqui na região química do mundo físico, né? Você vive? Eu vivo. Você não vive, você não tem a consciência aqui. A consciência sua está lá. A gente faz essa confusão porque nós herdamos aí de N renascimentos achando que a vida única é aqui, no mundo físico, você morreu, acabou, aquela coisa toda e tal. Então, isso ainda fica complicado quando você vai estudar e coloca as palavras erradas. Viver, funcionar é uma coisa, viver é outra. Ter consciência é uma coisa, não ter consciência é outra, entendeu? O fato de você funcionar te dá a capacidade de ter a consciência. Por exemplo, nós não temos hoje a consciência do mundo espírito de vida. Nós não temos essa consciência. Nós temos a consciência de vigília. Consciência de vigília, que é a consciência de estar funcionando na região química, enquanto estou aqui renascido. Se eu morro, eu perco a consciência de vigília aqui. Eu vou ter a consciência de sono com sonhos, sono sem sonhos, de transe profundo, caramba, quatro. Mas eu não tenho a consciência de vigília, entendeu? Então, isso é muito importante a gente ter a diferença entre viver e funcionar. Nós somos egos que hoje funciona até a região química, mas nós vivemos a partir da região abstrata. É a partir dela que eu funciono em todas as regiões e mundos para baixo, até a região química. Eu funciono. Agora você fala, você vive, depende, o que é o conceito de viver? Se o conceito de viver é você ter a consciência focada e só nele e mais nenhum outro mundo, beleza, então se você acha que é assim, é assim. Agora se você falar, não, viver é onde eu expresso as minhas ideias, onde eu sou o criador, onde eu tenho o controle do que eu sou. Então essa é a região abstrata. Você não tem o controle na região química. Se tivesse controle na região química, você não morria. Você é eterno. Né? Então é bem interessante essa discussão de verbos que se usa, de palavras, porque isso dá uma história violenta, viu? Você não, né? Então, se eu repetisse, se eu parafraseasse você, eu diria: os anjos funcionam perfeitamente até a região etérica do mundo do pensamento, mas vivem no mundo do espírito de vida. Nós, seres humanos, funcionamos perfeitamente até a região, na região química do mundo físico,
mas vivemos na região abstrata do mundo do pensamento, é isso? Exatamente. Funcionamos também lá, né? Por isso que nós falamos sempre, né, que nós não somos. Tem uma oração muito linda, uma oração muito linda que eu vi uma vez se eu não me engano, eu ouvi, não li, eu ouvi isso numa palestra em São Paulo pelo seu Munhoz. Ele fala assim: eu não sou o meu corpo físico, senão o ego que o usa. Eu não sou meus pensamentos, senão o ego senão o ego que os cria, que os forma, né? Essas coisas não são senão expressões temporais de mim, o ego, o eu eterno. Que bonito, né? É bem lógica, né? E é bem lógico, Isso é exatamente. descritivo. Eu não sou meu pensamento, mas o quê? O ego que os cria. Mas o ego que os cria. Então vamos lá, continuar a brincadeira aqui. O mundo do pensamento, ele é o mundo central, o mundo do pensamento aqui, né? Vocês veem que o mundo do pensamento é o mundo central dos 5 mundos onde o ser humano obtém seus veículos. Então, hoje, o mundo que o ser humano obtém seus veículos são 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Mundo do espírito divino, mundo do espírito de vida, mundo do pensamento, mundo do desejo e mundo físico, que essas outras regiões. Então, esses 5 mundos hoje é onde a gente obtém os nossos veículos. Aqui na região química nós obtemos um veículo chamado corpo denso, aqui na região etérica um veículo chamado corpo vital, aqui no mundo do desejo um veículo chamado corpo de desejos, aqui na região do pensamento concreto um veículo chamado mente, aqui na região do pensamento abstrato um veículo chamado espírito humano, aqui no mundo do espírito de vida um veículo chamado espírito de vida, e aqui no mundo do espírito divino um veículo chamado espírito divino, certo? Então, isso aqui são 5 mundos em que a gente obtém os nossos veículos. Agora, é aqui no mundo do pensamento, né, que nós vamos ver isso à frente, que une o que nós chamamos de espírito, tá? Espírito humano, espírito de vida e espírito divino, a corpos, corpo de desejos, corpo vital e corpo denso. Então é aqui, né, no mundo do pensamento que se une o espírito aos corpos, certo? Isso é uma coisa interessante. Esse mundo também... Isso, nós vamos ver depois, essa questão de contraparte, nós vamos ver depois da segunda parte, tá? Este mundo, o mundo do pensamento, composto por essas 2 grandes regiões, ele é o mais elevado dos 3 em que a gente hoje evolui. E como é que você entende isso? Se nós estamos aqui na região do pensamento abstrato, vivendo como ego, e daqui é que a gente observa e tira conclusões e atua nesses outros lugares, né? Então vocês veem que essa região do pensamento abstrato, hoje, é a região mais elevada, é o mundo mais elevado, né? Ou a região do mundo mais elevado que a gente hoje evolui, né? Então quando você está aqui renascido, você funciona aqui. Aí quando você funciona aqui no mundo físico, né? E quando você não está renascido, está morto, você fica aqui perambulando pelo mundo do desejo, região do pensamento concreto, região do pensamento abstrato. Aí você resolve nascer, volta aqui. Aí você morre, fica aqui, volta aqui, fica aqui, volta aqui, fica aqui, volta aqui. Roda nascimentos e mortes, tá? Você fica rodando só aqui, ó. Você não vai para cá. Entendeu? Isso aqui está fora do nosso atual estágio de evolução. A gente fica aqui, ó. Se você fica aqui, então, obviamente, fica claro dizer que o mundo do pensamento, na sua região do pensamento abstrato, é o mais elevado dos 3 mundos presentes que faz parte do nosso estágio evolutivo atual, certo? Os outros 2 mundos superiores, que é o mundo espírito de vida e o mundo espírito divino, ele ainda é apenas uma esperança para a gente não vive aqui, né? A gente não consegue viver aqui. A gente aspira a viver aqui, mas a gente não consegue viver aqui. Viveremos um dia, mas hoje a gente não vive,
né? Outra coisa também que é importante é dizer justamente que apesar disso daí, quer dizer então que daqui são os desconhecidos? São ilustres desconhecidos, mas o fato de eu trabalhar nesses mundos é que me capacita, me dá material para um desenvolvimento futuro para viver no mundo espírito de vida e no mundo espírito divino. E depois retornar para minha casa, que é o mundo dos espíritos virginais. Perfeito. Certo? Carlos, Enquanto isso, enquanto eu não atuo aqui, não vou para minha casa nos espíritos virginais, aonde eu coloco, onde eu como ego vejo ou consigo chegar próximo a um lugar que eu chamo meu verdadeiro lar. Não é aqui. Aonde é que é? Aonde é que eu chego e falo, aqui eu estou no meu lar? Porque aqui onde eu estou hoje, na região química do mundo físico, ou no mundo físico, né? Aqui não é meu lar, aqui é meu desterro. É onde eu estou peregrinando. Na região do pensamento abstrato e no mundo do espírito divino. Mas eu não vou. Então, mas eu não vou aqui. Tem que no ser. abstrato. No pensamento abstrato. Tem que ser no pensamento, que é o lugar mais elevado que eu chego. Então, aqui é o meu lar. Que eu de terceiro céu. Exatamente, que eu funciono aqui no terceiro céu. Eu foco a minha consciência toda aqui só no terceiro céu. Por isso que quando eu vou para lá eu falo que eu cheguei no meu lar, né? Certo? Bom, agora vamos aí. Cristo, no caso do Cristo, o mundo dele é o espírito de vida que ele escolheu como seu lar, né? Não é bem que ele escolheu, ele teve a competência de funcionar nele, né? Tá. É isso que eu queria. Ele teve a competência, tal como nós um dia teríamos a competência de estar lá. Exato. Vamos lá agora as divisões. Vamos lá. Primeira divisão chama região continental. É a primeira região do mundo do pensamento e, logicamente, a primeira região do pensamento concreto, né? Essa região é a mais inferior, ou seja, ela é a mais densa de todas as regiões do mundo do pensamento e é onde estão os arquétipos das formas físicas. Depois eu vou falar um pouco sobre isso no outro slide. Tá? Então, não importa de que reino que essas formas físicas pertençam, é nessa região que os arquétipos estão. Então, você teve arquétipo de tudo que é forma física, dos continentes, das ilhas, dos mares, dos oceanos, das montanhas, das serras, de uma flor, de um vegetal, de um corpo denso, de um corpo animal, de tudo que for, que aqui aparece como forma, que aqui na região química aparece como forma física, né? O arquétipo dessa forma está aqui, na região continental. Tá? Ô Carlos, desculpa de interromper. A forma de um elemento químico está aí também? Também. Tudo que for físico está aí. Lá, né? Exatamente. Então, aqueles ângulos entre os elétrons, prótons e nêutrons estão aí. Tudo que é físico está aqui. Tudo certo. Que a ciência possa medir com instrumento físico está aqui. Tá? Então, todo arquétipo na região continental é a realidade. Tudo que tem uma forma física na região química do mundo físico é uma ilusão. Certo? Então, o que nós vimos aqui são ilusões, porque a realidade está lá na região continental. A forma real está lá. Tanto é que se cessar a forma aqui deixa de existir. Por mais saudável que esteja essa forma, mais bonitona e não sei o quê, se aqui parar, aqui já parou. Aqui só existe porque aqui existe. Se aqui não existir, aqui na região continental não existir, aqui também não existe. Aí a segunda região, que chama-se região oceânica, é onde estão os arquétipos de vitalidade fluente e pulsante. Então, toda forma física que tem vitalidade, certo? Que tem uma parte vital nela, que basicamente, né, vamos dizer, a gente sabe que é a parte etérica dela, certo? Ela tem o seu arquétipo aqui. Por exemplo, um mineral só vai estar aqui, ó, porque os arquétipos
dos minerais só tem um corpo denso. Você não vai encontrar arquétipos de minerais na região oceânica, porque só tem arquétipos aqui quem tem corpo vital. Então aqui você tem os arquétipos da parte vital de todas as formas que tenham corpo vital. No caso, os reinos humano, animal e vegetal. Os arquétipos de todas essas formas estão lá. O arquétipo do corpo, do seu corpo vital, da sua parte vital, não da sua parte física. A sua parte física na região continental. Da parte vital está na região oceânica. Da mesma forma, esses arquétipos são a realidade. O corpo vital que você vê aqui, ele é ilusão. Certo? A mesma coisa, né, você vê nessa próxima região, que é a região aérea. Então, aqui na região aérea, você tem os arquétipos de desejos, sentimentos e emoções. Logicamente, né, nessa região aérea, todo arquétipo na região aérea é realidade. Tudo que tem forma de desejo no mundo do desejo é ilusão. Mas todas as formas que têm corpo de desejos, ou seja, as formas humanas e animais, têm seu arquétipo aqui. As formas vegetais e minerais não, só as formas animais e humanos. Corpo de desejo. Corpo de desejo. Então os arquétipos estão tudo aqui. Então você tem aqui um belo corpo de desejo, lindo e maravilhoso. Se aqui na região aérea cessar a existência dele, aqui ele não sobrevive. Na hora vai embora. Ok? E a quarta região é a região das forças arquetípicas. É o lar das forças arquetípicas. E aí eu vou mostrar a importância, vou mostrar nessa primeira parte a principal importância dessas forças arquetípicas. Na segunda parte a gente vai abrir um pouco mais aqui, que esse negócio é um assunto bem mais denso para a gente trabalhar. Então, a região das forças arquetípicas é o lar das forças arquetípicas. Então, essas forças arquetípicas é que dirigem a atividade dos arquétipos, de todas as formas criadas nas 3 regiões do pensamento concreto. Quais são as formas? Quem cria formas na região do pensamento concreto? Só quem tem o veículo mente. Então, é aqui que estão todas as formas criadas pelos seres humanos. Todos os pensamentos formas, certo? Estão criados ali como arquétipos, são arquétipos. Por isso que você, obviamente, pode utilizar os arquétipos de pensamentos formas de outros irmãos e irmãs que criaram e está lá repositado. Por isso que quando você fala que você cria uma coisa do nada porque você é fantástico, é maravilhoso, você está se enganando. Porque na realidade você já está usando e aperfeiçoando o material de pensamentos formas de muitos irmãos e irmãs que já quebraram a cabeça com o problema. Por isso que você tem que sempre manter um estado de gratidão. Né? Porque para você criar uma coisa original do zero, você primeiro tem que ter um veículo para tal. Né? Com esse veículo mente aqui, que é apenas uma nuvem, fica difícil você falar que você cria, né? Uma coisa do zero. Entendeu? Então você tem que estar sempre dando graças a Deus, você ter irmãos e irmãs a quem você pode utilizar para aperfeiçoar, para otimizar, para melhorar pensamentos, formas que eles criaram. E esses pensamentos formas podem ter sido... Memória da natureza? Oi? Tem a ver com a memória da natureza ou não? Tem a ver porque é aqui onde está o segundo reflexo da mesma natureza. O primeiro reflexo está no éter refletor, o segundo reflexo está aqui no mundo do pensamento, lembra? É aqui. É exatamente aqui. Né? Então... Carlos, pode ser essa ideia que você acha que é original, pode ter sido gerado lá na época da Atlântida. Pode ser gerado lá bem antes, porque tem muitos iniciados que tinham mente desde a época lemúrica, lembra disso? Isso, é verdade. Então, Olha só. arquétipo. O que é um arquétipo, né? Então, um arquétipo, quando você vê com os olhos mentais, porque para você ver um arquétipo, você tem que desenvolver a visão mental, a visão do mundo do pensamento, você o vê como uma cavidade oca, cantante, ou seja, ele está sempre vibrando, que vive, que se move e cria. Ele é um ser vivente. Você o vê como tal.
né? E dessa cavidade oca sai um som, que é a nota-chave básica, que é continuamente emitido. Quando você vê um arquétipo, o arquétipo, ele te diz, sem falar nada, logicamente, tudo o que ele é. Ele joga no seu campo egóico exatamente o que ele é, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma questão de desejo, mas exatamente o que ele é e não mais. Então, é o melhor lugar para você aprender uma coisa, é você ter contato com esses arquétipos. E o ensinamento ou a sua aprendizagem é instantâneo, porque a velocidade com que isso incorpora no seu veículo mental é imediata, é a velocidade da luz. Só que para isso você tem que ter um corpo mental, uma mente não aguenta isso. É muito rápido para uma mente, muito rápido, e eu acho que a quantidade de terabytes que nós temos não dá nem para o cheiro, entendeu? Não dá nem para pensar, nem petabytes. Só o adepto que vê, então. Dessa forma, Dessa forma, tem a maior capacidade. O adepto é o cara que tem mais capacidade de fazer isso. É lógico que a partir do momento que você tem iniciações menores, você já tem alguma capacidade em algum dos arquétipos. Os arquétipos mais fraquinhos, mais chinfrim, mais tranquilos, né? Não são todos os arquétipos que você tem essa competência toda de aprender, né? Porque você não tem ainda... Você ainda como iniciado, de primeiro, segundo, terceiro, até 9, até o 9º grau, você ainda não tem um corpo mental saradão, bonitão para fazer isso, né? Então, quer dizer, você faz um download instantâneo. Exatamente. Estilo daquilo que é muito assim, muitos chinfrim, aqui nesses casos que apareceu no Matrix do filme. Sem nenhuma dúvida, né? Não tinha dúvida de pilotar helicóptero não pode ter dúvida. Exato. E é esse som que atrai e modela os componentes existentes nas regiões de cada mundo. Então, é esse som, essa vibração, essa nova nota-chave que modela tudo que está no mundo desejo e que tem seus arquétipos na região aérea, que modela todas as formas etéricas do mundo físico, da região etérica do mundo físico, né? E que está na região oceânica. E é esse som, essa nota-chave que modela todas as formas que estão na região química do mundo físico e que está na região continental. Entendeu? Então, as forças arquetípicas são os maestros que faz com que isso aconteça e continue acontecendo e continue vivendo e está à disposição para a nossa aprendizagem. Por isso que a gente está tentando galgar, né, os estudantes sérios, o caminho Rosa Cruz. Porque são só através das iniciações que você tem acesso a essa grande biblioteca universal que faz, que deixa de você ter que perder tempo, né? Ficando atrás de livros, de Google, de internet, do caramba 4, para tentar entender migalhas de ensinamentos fantásticos como tal. Ok? Então... Carlos, quando ele se reflete, esse arquétipo reflete no mundo do desejo, ele tem uma cor, ou ele tem algumas cores assim que vão... Tem cores, tem notas-chaves, tem vibrações, tem notas musicais, tem tudo, né? Certo? Porque ele pode ter um acorde, né, de sons. Exato. Exatamente. Ou seja, cada coisa que se tem nos mundos do desejo e físico, nos mundos do desejo e físico, cada coisa que tem aqui tem uma cópia de um arquétipo lá. Certo? Cessou o arquétipo lá, aqui deixou de existir. Você pode fazer o que você quiser, ele cessou. Por exemplo, se você tiver aqui um corpo denso, um corpo vital, corpo de desejos, e esse corpo, e o arquétipo do corpo vital de lá, cessar, da região oceânica, cessar, e o arquétipo do corpo de desejo, cessar na região aérea, não adianta você ter um corpo denso aqui. O corpo denso aqui, ele vai apodrecer, a não ser que você ligue um monte de aparelhos e mantenha aquele aparelho, mas ele nunca mais vai revitalizar. Entendeu? Porque cessou o arquétipo. Entendeu? Não é, mas é porque quebrou o cordão prateado, porque isso tudo é consequência de cessar o arquétipo. Não é porque quebrou o cordão prateado, é porque parou a existência do arquétipo. Aí o efeito é o cordão prateado, o efeito é a transmissão do átomo semente, isso é tudo efeito.
A consequência é, cessou a vida do arquétipo. Na região oceânica. Na região específica daquele arquétipo. Se na for, região se específica. for vital, oceânica, se for de desejos, é aérea. Né? Específica. Entenderam como é que funciona? É interessante como é que funciona esse mecanismo e que nós estamos nisso 24 horas por dia e está funcionando de uma maneira que a gente não faz a mínima ideia do que seja, a não ser que a gente aqui tente estudar um pouquinho e leia e fique meditando e lendo, e mesmo assim nós estamos ainda pegando migalhinhas disso, né? Migalhas. Só que são migalhas que pra gente, pelo menos para mim, são migalhas que me dá um ânimo danada e me dá um ânimo e fala assim, caramba, se são migalhas e é tão legal, você imagina então o dia que eu tiver acesso ao conhecimento direto desse negócio aqui, né? E de outras coisas mais, né? Certinho? Agora vamos então à próxima região, que é a quinta região do mundo do pensamento e é a primeira região do pensamento abstrato. Essa região, né, que ela chama ideia germinal do desejo, do sentimento e da emoção, tanto os animais como o ser humano. Essa é a quinta subdivisão do mundo do pensamento, que está na região do pensamento abstrato, né? Aí depois você tem a sexta subdivisão do mundo do pensamento, que está no mundo do pensamento abstrato, né? E que contém a ideia germinal da vida dos vegetais, dos animais e do ser humano. Depois você tem a última região, que é a sétima subdivisão do mundo do pensamento, que está na região do pensamento abstrato, e que o nome dela é ideia germinal da forma dos minerais, dos vegetais, dos animais e do ser humano. E aqui tem uma perguntinha legal para vocês. Por que a quinta, essa aqui, ó, a quinta região, que é esta aqui, por que ela só contém a ideia germinal do desejo, dos sentimentos, da emoção, somente dos animais e do ser humano? Por que ela não contém a ideia germinal dos vegetais e dos minerais? Porque os vegetais e minerais não têm corpo de desejo. Exato, isso, exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo, porque não tem corpo de desejo. Aí vamos continuar. Por que na sexta subdivisão, que é essa aqui, ó, só contém a ideia germinal da vida, dos vegetais, dos animais e do ser humano? Por que não contém a ideia germinal da vida dos minerais? Porque os minerais Não tem corpo etérico. Não tem corpo vital, exatamente. Então ele não tem, Vital. então ele não tem vitalidade, certo? Não tem a vitalidade, né? A mesma coisa aqui. Desculpa, porque ele não tem o quê? Corpo vital? Corpo vital. Vital pra cima, né? Exato. Agora, por que na ideia germinal você tem, nessa subdivisão aqui, ó, que é a ideia germinal da forma, tem todas as zonas de vida? Por quê? Que é reflexo do corpo dele. Porque a resposta correta é assim, porque todos esses reinos, o mineral, o vegetal, o animal, o ser humano, tem uma forma densa, ou uma forma composta de material da região química do mundo físico. Esse é o motivo. Agora uma perguntinha legal para vocês. Cite para mim uma onda de vida que nós conhecemos, modo de vida que nós conhecemos, né? E que tem a ideia germinal somente em uma dessas três regiões. Germinal que tem. Entenderam o que eu falei? Cite uma onda de vida que nós conhecemos. Entendi. Pode repetir, por favor? Responder não, repetir, né? É. Qual é... Cita para mim uma onda de vida que nós conhecemos, e que tem a ideia germinal somente em uma dessas três regiões. Minerais. Minerais. Não, tá bom.
Então, uma onda de vida que eu não citei aqui. E que nós conhecemos. Precisamos de ter ideia germinal. Que não é nem mineral, nem vegetal, nem animal, nem humano, vai. Espírito da natureza? Os elementais. Isso, espírito espírito da natureza. O espírito da natureza tem ideia germinal onde aqui? Acredito que são só... É vegetal, é a segunda, né? Só tem vital, né? Só tem o vital, Só tem vital. Isso, lembrando que É a sexta região. os espíritos da natureza têm um corpo formado por um dos 4 éteres. Portanto, ele só tem vitalidade. Portanto, a ideia germinal desse espírito da natureza só tem material dessa ideia germinal da vida, né? Certo? Ok? Isso. Carlos, uma Entendeu? pergunta. Agora, o que vocês entendem? Desculpa, o que é ideia germinal? É essa a pergunta que eu ia fazer. Tudo bem. Desculpa. Eu ia fazer essa pergunta. O que para vocês é? Para vocês, o que é a ideia germinal? Arquétipo é uma coisa viva, vibrante, criada e que está lá louca ou louco para transmitir para você o que ele de fato é e para que serve todo o conhecimento adquirido desde quando ele foi criado, certo? Isso é um arquétipo, não é? Aí você tem um outro conceito que é de ideia germinal. Lembra? Os arquétipos estão aqui, ó, na região do pensamento concreto. As ideias germinais estão na região do pensamento abstrato. Então, fazendo essa correlação, para vocês, o que significa ideia germinal? Quando você fala assim, ó, quando você fala assim na Rosa Cruz, os senhores da individualidade, na segunda revolução do período lunar, irradiaram de si o germe do corpo de desejo. Certo? Então, o que é isso? O que é irradiar de si um germe? Ele não irradiou de si o corpo de desejo. Ele não te deu um corpo de desejo e falou assim, ó, aqui está seu corpo de desejos, daqui para frente o problema é seu. Ele não fez isso, ele te deu o germe do corpo de desejos. Quem construiu os corpos de desejos fomos nós. Lógico, sob a orientação deles, mas fomos nós que fomos construindo os corpos de desejo até chegar onde nós estamos. Ele não nos deu o corpo de desejos, ele deu o germe. Bom, partindo disso, o que vocês entendem então que é ideia germinal? Ideia é porque na região do pensamento abstrato, o material que você trabalha é ideia, certo? Não é pensamento forma, é ideia. Então, o nome ideia na frente é o quê? O material que eu trabalho, que tem e que eu trabalho na região do pensamento abstrato. Eu trabalho com ideia. Da mesma forma que aqui eu trabalho com sólidos, líquidos e gases, lá eu trabalho com ideia. Então, agora, o que é germinal? O que vocês entendem por germinal? Eu já procurei, eu cheguei a uma conclusão que seria o arquétipo do arquétipo. Aquela ideia, não conseguia me expressar para mim, porque germinal vem com sabedoria, né? Vem com mundo. Aí eu pensei de uma outra vez, é a ideia-forma que os senhores colocaram no campo egóico nosso, sobre aquele assunto, vamos supor, do mundo do corpo de desejos. Aí foi acontecendo um monte de coisa dentro da gente que a gente não, já devagarzinho foi se formando. Se nós formos no conceito do mundo físico, o germinal é, na realidade, o embrião, né? É o primeiro estágio aí de desenvolvimento, né? Ou a semente, né? A semente, isso. Agora, simbólico, né? Explicar isso, né? Tudo isso é linguagem simbólica. Então, mas, e aí? Eu fui atrás do mecanismo, né? Aí, mais ou menos, pensei assim.
Então, aí, ó, vou passar para vocês então o que que a Fraternidade Rosa Cruz nos ensina sobre isso, tá? Isso que eu vou passar para vocês está no conceito Rosa Cruz do Cosmos e no cristianismo Rosa Cruz, tá ok? Por incrível que pareça, né? A gente vê que essas três regiões, ela dá uma constatação interessante para a gente de que a vida existe, existiu e sempre existirá antes das formas mortas. Perfeito. A vida. Ela existia antes da forma. Exatamente. Ela é que construiu os corpos ou as formas de uma substância sutil, né? Muito antes de se condensar na forma. Só quando a vida abandona a forma, elas se cristalizam, se tornam duras e morrem. A vida abandona as formas e as formas morrem. A vida nunca penetra numa forma para despertar a vida, entendeu? É a vida que constrói a forma, usa, acabou, ela morre. Não tem como você pegar e dizer que você tem uma forma e a vida entra na forma e desperta a vida dessa forma. Não é assim e nunca será assim. Então, na realidade, você não tem que ir atrás da origem da vida, porque a vida não teve origem. Você tem que ir atrás de saber o seguinte: como é que surgiram essas coisas mortas? Entendeu? Então, a ideia germinal é justamente a vida que está por trás de tudo isso. A vida, que é o que a gente não está acostumado a pensar, ela assume qualquer tipo de forma que seja necessária para se manifestar. Por exemplo, a gente vê isso muito assim, um exemplo muito próximo é justamente de um adepto. O adepto ele chega, né, ele liberado das rodas de nascimentos e mortes, ele pode renascer aonde ele precisar renascer para executar uma determinada atividade. Se ele tem que renascer como um gordo, careca, barrigudo, bigodudo, feio pra dedéu, corcunda, chulezento, ele vai renascer dessa maneira. Para atingir o meio Se ele, exatamente, se ele tiver que nascer como uma mulher bonita, linda, poderosa, não sei o quê, ele vai renascer dessa maneira. Porque ele tem a capacidade da vida. Ele tem a capacidade de criar uma vida e nesta vida gerar uma forma. Tanto é que depois que ele usa essa forma, ele tira a vida da forma e a forma volta os elementos todos para a natureza. Ninguém consegue identificar nada dele, a não ser que ele queira. Se ele falar assim, não, eu vou fazer isso porque é importante que as pessoas vejam o defunto aqui, vejam o meu corpo inanimado, para terem a certeza que eu existi e que eu sou uma realidade, eu não fui um fantasma que apareceu e sumiu. Aí ele deixa e faz o processo, aí tem toda aquela questão de degradação, ou vai para o crematório, etc e tal. Mas ele não precisa para fazer isso. Ele vem, infunde a sua vida na forma, entendeu? Ele cria a forma, infunde a vida nessa forma que ele criou, usa, tira a vida da forma e a forma morre. Não é do tipo assim, alguém faz o corpo para ele, ele vai lá e infunde a vida naquele corpo que alguém fez. Porque ele tem o processo da ideia germinal. Ele tem assim, eu tenho que formar, eu tenho que usar a minha capacidade de criar uma forma para fazer tal coisa. Então ele vai aqui na região do pensamento abstrato e pega a ideia germinal de cada coisa que ele precisa. Certo? Por quê? Ele vai precisar de coisas minerais? Vai. Se ele for fazer um ser humano, ele vai ter que construir um corpo denso. Um corpo denso vai usar material mineral. Ele tem que ter a capacidade de gestão de coisas vegetais? Sim. Porque se ele vai viver aqui e vai ter que comer, então ele tem que entender como é que aquele corpo retira dos vegetais o alimento para tal. Entendeu? E assim é assim que vai. Então, a ideia germinal é a capacidade que nós temos
de, através da nossa vida, criar formas para usarmos e depois devolver essa forma como elementos da natureza. Por isso que é assim, não é aberto a qualquer um chegar adepto, tem que trabalhar bastante para chegar lá, né? Mas quando chega lá também tem essa capacidade. Ô Carlos, desculpa, é a capacidade que temos de criar, né? Isso, criar formas, não vida. A vida sempre existiu, a vida a gente não... A vida é una. É una. Então, a vida sempre abandona a forma e a forma é que morre. A vida nunca morre. A vida é uma coisa que ela tem começo, meio e fim, né? Diz na Bíblia. Exatamente, né? Então, nessas regiões do pensamento abstrato, né? Nessas três regiões do pensamento abstrato, é que existe a ideia germinal das coisas que criamos, da qual brotou o impulso que constituiu todas as formas. Então, tudo que nós criamos como ideia germinal, desde o período do Saturno, porque mesmo nós não tendo mente, nós sempre fomos criadores. Só não expressamos nossa criação na região química naquela época, mas já expressávamos a nossa criação, o nosso poder criador, nos mundos que nós estávamos presentes. Né? Então, mas já tinha a ideia germinal de muitas coisas Sim, porque nós somos espíritos virginais feitos à imagem e semelhança de Deus. A mente não é nossa capacidade criativa. A mente é apenas um veículo para expressar essa capacidade criativa nos mundos abaixo da região do pensamento concreto. Agora, eu não preciso da mente para criar na região do pensamento abstrato, gente. Nem no mundo do espírito divino, nem no mundo divino. Concordam comigo? Eu não preciso, a mente não serve para nada, para lá. Entendeu? No diagrama 1 ele deixa bem claro isso. Exatamente. Então, a região do pensamento abstrato é onde está essa ideia germinal de todas as coisas que fomos criados. A ideia germinal não é a forma, é a ideia. É mais do que a forma. E isso é muito importante, por quê? Porque no nosso dia a dia, quantas vezes nós temos uma ideia e quando a gente tenta colocar em pensamento forma, quantas vezes não sai igual ao que a gente idealizou? Aliás, 99,999% das vezes não sai igual. E obviamente, não saindo igual, a gente sempre fala que saiu até melhor. Não saiu melhor. A ideia nunca é melhor do que o pensamento forma. Por quê? Porque o que acontece ali é a nossa incompetência de transmitir a ideia germinal que tivemos em pensamento forma. Mas a ideia sempre vai ser melhor do que o pensamento forma. Sempre vai ser. Eternamente vai ser. Mas tem a ver também com o corpo de desejo que está ligado à mente, né? Não, isso é desculpa. Isso é nossa desculpa, né? Isso é desculpa. Isso é nossa desculpa. A mesma desculpa que eu falo eu não consigo ter um pensamento forma, decente, porque o meu desejo atrapalha. Você falou bem, o meu desejo, que é o seu. Entendeu? Você é o culpado. Você é o culpado de não ter a condição de ter um pensamento forma isento de desejos. Não é o desejo que é você que é, porque você não sabe desgrudar uma coisa da outra. É minha, né? Exatamente. Entendeu? Da mesma forma que eu não consigo pegar a ideia e pegar essa ideia, implantar essa ideia na região química do mundo físico, né? Eu também não consigo descolar o pensamento forma do desejo. É a mesma incompetência. É a mesma incompetência. Se eu conseguisse pegar a ideia e produzir direto na região química do mundo físico, nossa, perfeito. Seria a perfeição. A perfeição da nossa criação. Nós chegaremos lá. Por isso que a gente fala que a região do pensamento abstrato é onde está o Paráclito. Lá vem eu de novo com essa palavra, né? Aquele que fica do Paráclito é o que vem do lado, lá da escola Então. Aquele que nos acompanha, fica ao lado. Exatamente. Sem esse Paráclito a gente não consegue nada. Eles não gozaram, Carlos, eles não falavam isso, sei lá, o Paráclito de todo. Você pode imaginar que depois que eu fui entender que era Espírito Santo. Exatamente. E a oração também. Então você falou que a ideia nunca é melhor que o pensamento forma por causa de grudar no desejo. No
meio de inventores, tem a versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem versão ele inventa alguma coisa, ele nunca sai. Os mentores só trabalham com pensamento forma, eles não conseguem trabalhar com ideia. A ideia deles já é contaminada com pensamento forma. Ó, resumindo então, a ideia sempre é melhor do que o pensamento forma, por causa da nossa incompetência de fazer com que a nossa ideia migre, passando pelo pensamento concreto, pelo desejo, pela etérica e pela química. Por quê? Porque quando eu transformo a ideia em pensamento forma, automaticamente gruda o desejo. O meu desejo gruda. Então ele destoa, ele distorce a ideia. O arquétipo que é criado no pensamento forma, ele já é contaminado pelo meu desejo. Entendeu? Então, ou seja, tanto é, gente, que quando vem a intuição que vem do mundo do espírito de vida, ele não passa. Lembra disso? Ele não passa pela região do pensamento concreto, nem do desejo, nem etérico. Ele vai direto lá, ele vai direto no coração, né? Mundo do espírito de vida, direto no coração e sobe pelo nervo gástrico como sugestão ao nosso cérebro. É como se a gente estivesse lendo mais um sentido. Entendeu? Tô lendo um sentido. Só que esse sentido que eu tô lendo é o sentido mais sábio que tenho, porque vem do mundo do espírito de vida. E muitas vezes é o que eu faço, digo não, né? Coloca uma emoçãozinha. Digo não. Eu digo não. Bom, gente, resumindo aí que já estamos chegando no horário, nessa região do pensamento abstrato, a gente viu um pedaço dela. Na segunda parte a gente vai ver um pouquinho mais disso, como é que está conectado essas coisas, tá? Se a gente termina então a primeira parte, na segunda parte, o que a gente vai ver? Vai ver como funciona a região das forças arquetípicas. Vamos ver também como é que a gente utiliza esses veículos do mundo do pensamento. Vamos ver também o que atualmente no mundo do pensamento nos ajuda na evolução. Quer dizer, o que tem nesse mundo do pensamento que hoje nos ajuda na evolução, né? Como funcionam os arquétipos dos nossos corpos e dos nossos veículos hoje. O que é a lei do reflexo e qual é o papel do mundo do pensamento nessa lei do reflexo? E o que é a lei do correlacionamento, né? E entre os mundos, e qual é o papel do mundo do pensamento na lei do correlacionamento entre os mundos, que é uma coisa bem interessante. Tudo isso faz parte da segunda parte dessa lição que está no conceito, tá ok? Beleza? Ok, por favor, você manda esse material, porque o eco sai essa semana, né? Sem dúvida alguma. Então vamos agora para a oração do Rosa Cruz. Posso começar? Manda, pode. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja.